Bíblia, Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu vou ler na Ara, você que tem uma outra versão, me acompanhe por favor. Mateus capítulo 16, verso 24, registra o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor à minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pai amado, eu quero te louvar e quero agradecer pela vida de todos que se dispuseram a estar aqui conosco. Muito obrigado pela vida dos visitantes, muito obrigado pela vida da tua igreja, que domingo após domingo tem sido fiel em vir aqui e ouvir a tua palavra. No entanto, Pai amado, eu acredito que cada coração aqui receberá uma dose, uma porção dobrada, porque nós estamos proclamando o nome de Jesus. Então eu quero pedir, como eu peço todo domingo, leva a nossa mente cativa a ti, Senhor. Que toda preocupação, Senhor, da semana, toda preocupação com o trabalho, toda preocupação, Senhor, com a enfermidade, seja colocado momentaneamente de lado, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma porção dobrada do teu agir, Espírito Santo. Leva a nossa mente cativa ao Senhor, e que absolutamente nada retire de nós a atenção que nós devemos dar à tua palavra. E nós sabemos que vamos receber, porque pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, o tema de hoje, ele é específico para aqueles que vivem numa sociedade pós-moderna. O tema é: não desperdice a sua vida. Eu quero perguntar para você, se sabe a definição de desperdiçar? Eu vou ler aqui tanto no grego, como Jesus usou, como foi traduzido, e quero ler também no Aurélio, para você entender. No Aurélio, desperdiçar significa gastar com futilidade, ou abrir mão de algo que está em excesso. Esbanjar, abrir mão, deixar cair. No grego, traz o sentido de abandonar algo de sumo valor, deixar cair por descuidado. Olha isso, no grego a intenção é deixar cair por descuidado, algo que você abriu mão, não deu atenção e caiu. Eu tenho certeza que você já tem a plena noção e a plena convicção, com certeza você sabe o que é desperdiçar. Eu tenho a plena convicção que você sabe o que significa desperdiçar. Quem assiste aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, já viu o Júlio, sabe como o Júlio fica quando ele desperdiça alguma coisa. Ok? Mas, eu quero te dar um momentinho para você pensar. Quando você pensa na palavra desperdício, que vem à sua mente? Que gesto, que ação vem à sua mente? Desperdiçar. Pensa um pouquinho. Quando você pensa em desperdício, certamente vem à sua mente aquele investimento que lhe gerou prejuízo, a Coca-Cola gelada que foi derramada na mesa num dia quente, aquele dia que você gasta dinheiro, lava o carro, encera o carro, gasta tempo, e você sai de casa, chove. Todas as vezes que a gente pensa em desperdício, imediatamente vem à nossa mente algo físico. Algo em que nós demoramos para adquirir e que foi gastado de maneira imprópria. Mas olha só que interessante. Na verdade, o nosso pensamento, ele está cercado por um conceito material quando se pensa em desperdício. Olha que interessante. Pensa em desperdício, você pensa em algo material. Quando a gente faz isso, nós estamos basicamente assumindo o ponto de vista do diabo.
Por quê? Porque a sociedade pós-moderna, que é uma sociedade moldada pela mente do nosso inimigo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é uma sociedade que entende desperdício como aquilo de ordem material, como item de ordem material. Então, quando nós automaticamente pensamos, eu desperdicei algo, nós nunca pensamos em algo no que diz respeito existencial à vida. Nós pensamos o quê? Desperdicei o carro, desperdicei o meu tempo, desperdicei dinheiro, investi de modo errado. A gente sempre está pensando assim, em algo material. Desperdiçar é algo que eu tinha e joguei fora. Eis aí o êxito sobre o qual Satanás tem sobre a humanidade. Ele nos convenceu que perca é aquilo que nós adquirimos e que escapou das nossas mãos. Então, de novo, desperdício. Carro, dinheiro, roupa, negócio falido, sorvete caído, seja lá o que for. O diabo nos convenceu que perca é de ordem material. Ele conseguiu esse êxito. Mas Cristo traz um conceito completamente diferente. Porque para Cristo, a perda não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Para Cristo, se tratando de perda, Ele está preocupado com a sua essência. É existencial. A palavra que Jesus fala, que utiliza, quando Ele trata de vida, no versículo 25 e 26, a palavra é psique, ou psicoe, do grego, quer dizer respiração, fôlego de vida, aquilo que é vital para você, aquilo que bota você de pé. Ele reconhece vida não como algo material, mas aquilo que habita dentro de você, a sua essência, a sua alma, lugar de sentimento, lugar de seus desejos, lugar da sua afeição. Então, quando Cristo está falando assim, olha, nós temos que tomar cuidado, eu vou parafraseá-lo. Olha, cuidado para você não desperdiçar a sua vida. Jesus não está falando daquilo que você tem. Jesus está preocupado em você desperdiçar aquilo que você é como pessoa, como criatura divina. Você entende como na nossa mente, o nosso conceito, nós já fomos corrompidos? Porque eu falei, pensa em desperdício, pensa em perca, a gente pensa em algo material, mas nunca na vida ou na maneira como nós estamos vivendo a nossa vida agora. Tem duas histórias que John Piper conta que eu sou apaixonado. Uma delas é de duas irmãs, chamada Ruby Ellison e Laura Edwards. Uma irmã que tinha basicamente, aliás, as duas tinham aproximadamente 80 anos. Uma era viúva e sempre viveu para Cristo Jesus na região de Camarões. E a outra é uma médica que se converteu e aos 80 anos também começou a ajudar essa irmã Ruby. E ambas tiveram um fim trágico. O carro estava vindo numa ribanceira, perdeu o freio e caiu, capotou, faleceram as duas. Juntando a vida das duas, você tinha praticamente mais de 150 anos aí de ministério para o Senhor, porque desde pequenininho eram assim. Agora, você tem um outro tipo de pessoa, um outro tipo de família. A família que foi registrada na revista norte-americana em 1998, chamado The Reader's Digest, que mostra a história de um casal que se aposentou muito cedo e aos 59 anos e aos 51, ele, marido 59, ela com 51 anos, eles já tinham toda uma vida de prazer vivida há mais de 10 anos. E, acima de todas as coisas, eles empenhavam a sua vida em fazer, sabe o quê? Colecionar conchas. Ele gostava, amava passar o tempo da sua vida jogando softball. A pergunta que eu te faço é, olhando uma mulher que abriu mão de todas as coisas para ir para Camarões, e vendo que ela pregou o evangelho lá, e olhando a vida de um homem e uma família, teve uma vida de uma sociedade meio que rica, e que morreram, colecionando conchas, qual delas você acha que foi o desperdício? Quem você acha que desperdiçou a vida? A pergunta que eu te faço é, comparando essas duas histórias, é onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo aquilo que Deus te deu, que é a sua vida? Você percebe que a gente olha e as pessoas estão vivendo vidas sem significado, sem importância, sem relevância. Porque as pessoas elas estão tentando encontrar o sucesso num mundo que tem como base vida supérflua. Dá uma olhadinha na internet.
Quanta vida gasta com atributos, com dedicação supérflua, vida supérflua, sem nada. Quantas pessoas gastando a existência e o fôlego de vida que Deus deu de uma maneira tão fútil. Então pensa comigo agora. Isso, queridos, é algo que eu pensei antes de trazer a palavra, eu apanhei primeiro. Eu falei, Deus, será que eu estou vivendo a minha vida como o Senhor gostaria que eu vivesse? Será que eu estou cuidando da minha família como o Senhor gostaria que eu cuidasse? Será que eu estou dando a prioridade da maneira que o Senhor gostaria que eu desse prioridade para o meu ministério, para a minha vida como um todo? Falei, Deus, eu não quero que a minha vida passe e que eu gaste a minha vida desperdiçando ela em itens e coisas fúteis. Eu não quero ser abraçado pela ideologia pós-moderna que fala que você tem que buscar a felicidade acima de todas as coisas, buscar realizar os desejos da sua carne acima de todas as coisas. Olha onde nós estamos chegando. Eu falei, Deus, eu não quero ter a minha vida desperdiçada, muito pelo contrário. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero que a minha vida faça diferença. Eu quero poder ser uma pessoa que aonde eu entre, com quem eu converse, elas possam olhar para mim e identificar Cristo Jesus em mim. Amém. Então, orando, eu falei, Deus, me dá a oportunidade de tentar saber isso. Nós já temos pregado sobre isso, sobre deixar, pedir a Deus, Senhor, faça a sua vontade em mim, faça a sua vontade em mim. E Deus me trouxe esse texto e falou, João, você realmente quer fazer diferença? Você realmente quer que a sua vida tenha significado? Então, como eu apanhei na minha casa, escrevendo e chorando esse sermão, quero compartilhar com você. Se você tem um desejo de não desperdiçar a sua vida e torná-la significativa, eu quero compartilhar algumas lições desse texto, para que Deus traga para nós uma metanoia, uma mudança de mente, e a gente entenda como tornar a nossa vida significativa, ou como evitar o desperdício. Jesus traz algumas condições nesse texto. Vou pedir para você, por favor, Bíblia aberta para você acompanhar. Primeira condição, se você não quer desperdiçar a sua vida, a primeira condição é decidir seguir os caminhos de Jesus, a maneira de Jesus. De novo, se você quer tornar a sua vida significativa, você não quer desperdiçá-la, você precisa decidir, é uma decisão do seu coração, seguir os caminhos de Jesus, a maneira de Jesus. Dá uma olhadinha o que ele diz no verso 24. Olha, acompanha comigo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Ninguém nesta terra viveu a vida por um propósito maior do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia de valores, uma vida cheia de significado, a tal ponto de ser a única vida capaz de ser trocada pela nossa. Ninguém viveu uma vida mais digna do que ele. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. A palavra imitar, lá no grego, é mimetes, você andar nos mesmos passos, estritamente na mesma direção. A palavra dá até a entender que você deve pisar com a mesma força e com a mesma intensidade no chão. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores igual eu sou de Cristo, ele está falando assim, ó, precisamos ter Cristo como nosso modelo de vida. Essa passagem, essa palavra ocorre 7 vezes no Novo Testamento. Quer dizer que é Cristo que deve conduzir a nossa mente e o nosso coração. Portanto, para ter uma vida repleta de significado, se faz necessário, em primeiro lugar, desejar no coração ser um imitador de Cristo. Percebe que Jesus, ele não começa a sentença com o verbo no imperativo. Jesus começa a sentença com uma condicional. Se você quiser ser meu imitador. Ou, apóstolo Paulo, Jesus Cristo fala, se você quiser seguir os meus caminhos, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser andar na mesma direção que eu, se alguém quiser vir após mim. Por quê? Jesus, embora deseje, ele não forçará ninguém a segui-lo. Porém, se você decidiu seguir a Jesus, ou aqueles que decidiram seguir Jesus no coração, precisam seguir da maneira que ele colocou, da maneira como ele propôs. Olha que interessante. Jesus, embora
deseje ardentemente que você esteja caminhando nas pegadas dele, jamais te forçará. Porém, aqueles que não desejarem segui-lo, poderão ser facilmente escravizados pelo poder do prazer desse mundo. Então, em primeiro lugar, Jesus não vai te forçar. Ele te ama tanto, mas ele te ama tanto, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo gerado você no ventre da sua mãe, mesmo tendo total autoridade e poder para fazer o que você quiser, ou o que ele quiser sobre a sua vida, porque se você colocar a mão no seu coração, você vai ver, seu coração está batendo. Coloca a mão no coração. Está batendo, não está? Se tiver alguém falar que não, a gente vai dar. Não está batendo? Vou te fazer uma pergunta. O que você está fazendo agora para o seu coração bater? Ele não está batendo sozinho? Eu acredito que é Cristo está fazendo ele bater agora. O que você está fazendo para puxar ar para dentro do seu pulmão? Você só abre ele, inala um ar que você não criou. E olha como é que o ser humano é na sua essência, né? Você inala o ar que você não criou e bota para fora dióxido de carbono que só as plantas aproveitam, ou o humano do seu lado não vai aproveitar. Então, olha só, ele tem tudo e poderia fazer da sua vida tudo, mas ele decidiu ofertar em amor. Ele decidiu franquear para você a oportunidade de segui-lo em amor. Ele nunca força, mas o desejo dele é que você entenda que segui-lo vai transformar a sua vida e torná-la significativa. Em segundo lugar, seguir Jesus a maneira de Jesus. Se em primeiro lugar, ele permite que você deseje no seu coração, ele franquia para você a oportunidade, quer participar, quer me seguir, quer vir após mim, então ele te dá a oportunidade, sim. Ele fala também o seguinte, aquele que quiser vir após mim, tem que fazer algumas coisas. Primeiro, negar a si mesmo, tomar a cruz e depois seguir. Ou seja, se você quiser me seguir, você tem que seguir a minha maneira. E perceba a ordem do versículo, porque olha que interessante, antes de segui-lo, é necessário outras decisões também. Negar, tomar a cruz e seguir. Negar-se a si mesmo, quer dizer, abrir mão de si mesmo para abraçar a causa de Cristo. Assim como Cristo abriu mão de si mesmo para abraçar a causa do Pai. Assim como ele esvaziou-se da sua glória para abraçar a causa do Pai, que tinha decidido no coração te salvar e me salvar, então Cristo nega a si mesmo para vir e morrer na cruz. Se nós quisermos ir após ele, precisamos também negar a nossa carne, quem nós somos, as nossas mazelas. Como assim, pastor João? Sou colérico, mas por causa de Cristo, porque eu quero ir após ele. Eu quero pedir a Deus que me dê paciência, que revista meu coração de amor. Sou relaxado, mas a causa de Cristo requer aplicação. Então eu devo me aplicar. Sou vaidoso, mas a causa de Cristo requer humildade. Então eu preciso ser humilde. Sou acomodado, mas a causa de Cristo requer disposição. Eu tenho tempo que me dispor. Sou rixoso, bravo, qualquer coisa no farol, encostou em mim no farol, deixa de ser crente. Toda vez que eu estou no carro, eu peço 5 minutos para Jesus. Não pode. Passou um motoqueiro abençoado, a sua cara, passou, eu sei que você quer acelerar, eu sei que o diabo sopra no seu ouvido e fala, acelera só um pouquinho, só uma cutucadinha, ele não vai morrer, só vai se ralar. Não dá. Porque agora você não vive mais para você, você vive para Cristo. É rixoso, é nervoso, não tem jeito, porque a causa de Cristo requer um coração apaziguador. Então você precisa apaziguar. Sou rancoroso. Pisou no meu calo, nunca mais eu perdoo. Faz igual o John Wick. Mata um cachorrinho e ele mata a Rússia toda, por causa de um cachorro. Não dá para ser igual a ele. É rancoroso, mas a causa de Cristo requer perdão. Você entende a ordem? Primeira coisa é negar-se a si mesmo. Sabe por que Cristo fala, aquele que quer vir após mim precisa negar-se a si mesmo?
Porque nós herdamos do Éden uma configuração errada do ser humano. O ser humano mais perfeito que andou na terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar a mim mesmo, porque há um padrão maior para eu seguir. É o padrão do Cristo, nosso Salvador. O padrão de amor dele, o padrão de carinho dele, o padrão de afeição dele, o padrão de respeito ao próximo que só ele tem. Então Deus tem um alvo maior. Já que eu quero tornar a minha vida significativa, eu tenho um alvo maior para caminhar. E esse alvo é o caráter e a pessoa de Cristo. Por isso que a ordem é negue-se a si mesmo. E ele ainda fala, tome a sua cruz. O que significa isso, tomar a cruz? Note o caráter pessoal do pronome, tome a sua cruz. Irmãos, não é sua esposa não, viu? Irmã, não é o seu marido não. O que é tomar a sua cruz? Ela poderia ser um instrumento, olha que isso aqui é lindo. Jesus fala, toma a sua cruz. Vamos pensar no conceito de cruz? O que foi a cruz para Jesus? Pensa comigo. Ele fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O que foi a cruz para Jesus? Pensa. A cruz para Jesus foi um instrumento de dor. A cruz para Jesus foi um instrumento de humilhação. A gente costuma falar, né, de Jesus, a gente vê as representações da crucificação de Cristo, principalmente na igreja católica da Idade Média, que colocava aquele paninho ali. Provavelmente Jesus não foi crucificado com um paninho, ele foi crucificado pelado por conta da humilhação romana. E essa cruz, que era uma cruz de vergonha, de dor, de humilhação, foi um instrumento, sabe de quê? De transformação para mim, para a sua vida. Você só está aqui por causa da cruz. Você só pode dizer que agora você é filho de Deus por causa da cruz. Então o que seria tomar a sua cruz? Porque cada um de nós tem a sua. Cada um de nós tem uma vida composta de dificuldades que a gente não pode abrir mão. Não dá para abrir mão. Tem pessoas que esperam tudo estar bem para seguir Jesus. Tem pessoas que esperam o mar se acalmar para seguir Jesus. Tem pessoas que querem ver a tempestade acalmar para seguir Jesus. Tem pessoas que esperam as bonanças para seguir Jesus. Não dá. O propósito é seguir Jesus com a nossa cruz. Não dá para nos livrar dela. Deus não vai mudar a configuração da sua vida, o país que você mora, o bairro que você mora, o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, o trabalho que você tem, para você ser aquilo. Essa é a sua cruz. É as dificuldades propostas pela vida, que a gente tem que pegar e continuar carregando Cristo Jesus. Não dá para abrir mão das dificuldades para seguir Cristo. Tomar a cruz apesar de você ter instrumentos de dor na sua vida, apesar de você ter instrumentos que geram lágrima, apesar disso você continuar seguindo a Cristo. Isso é tomar a sua cruz. Eu lembro que eu tinha uma rotina bem complicada quando meu pai estava vivo, principalmente nos cultos de terça-feira lá no Calvário, porque eu saía da escola às 6h20 e eu tinha conversado com a minha tia logo quando eu me converti. Minha família lá de Guaxupé, de outra tradição religiosa, foi quando falou, João se converteu, até o queijo, até deixaram de comer queijo lá em Minas Gerais. João se converteu, meu Deus, e agora? Ele, vou abrir um parênteses, tá, gente? Eles achavam que eu ia virar um chato. Na mente deles, eles não tinham concepção de cristão. E aí eu brinquei com a minha irmã, hoje vou botar um terno, vou pegar uma Bíblia, só para poder chegar de carro, de terno lá, para ver a cara deles. Minha irmã, não faz isso, é doido. Queria ficar brincando, né? Chegar lá bem... Eles têm uma concepção errada. E quando eu me converti, a minha tia falou, João, que era ajudar a cuidar do meu pai, nem gosto de não tem problema, filho, você tem a sua nova fé agora. Ela ficou com medo de eu abandonar meu pai. Agora que eu entendi o que é amor, você acha que eu vou abandonar meu pai? Imagina! Agora que eu vou continuar amando. Meu pai tinha tido derrame, ele estava de cama. Olha a minha rotina. Eu saía da escola, 6h20 da tarde. Eu passava na minha casa, dava um banho no meu pai de 20 minutos, contratos cravados no relógio. Eu tinha que dar comida para ele, porque minha tia já estava cansada, porque era uma senhora que ficava levando ele. Eu trocava a roupa dele e ficava no relógio, cronometrando. Vamos, vai. Tadinho dele, né? Às vezes, estava comendo aqui, estava colocando comida na orelha dele, porque ela parece, para ir pro tadinho. E aí dava 7 horas, eu já tinha arrumado ele, já tinha dado banho nele. Às vezes eu ia... Está cheirando mal, irmãos, olha para você ter ideia. Eu falei, não vou perder o culto, eu não queria nem chegar atrasado no culto, irmãos. E não comia também,
Eu só atravessava a rua, batia palma lá na tia Vita, porque na época ela ia comigo, aí vinha a tia Vita, vinha a filha dela, a Adriana, minha prima, a André, que hoje está lá no Calvário, está também o marido dela, que tinha uma certa versão do evangelho, está lá, mas eu levava todo mundo, fedido ou não, levava todo mundo no carro. E uma vez ela perguntou, falou assim, mas João, eu sempre vejo que você, e uma vez eu fiquei com vergonha, porque minha barriga roncou, ela falou assim, mas por que você não pega um lanchinho? Por que você não faz as coisas? Eu falei, filha, eu não posso esperar as coisas na minha vida mudarem para seguir Jesus. O amor dele na cruz fez tanto efeito na minha vida. O amor dele na cruz impactou tanto a minha vida. Eu falei que eu não vou medir esforços. E eu lembro da conversa que eu tive com a minha prima. Irmãos, eu morava em Diadema e cultuava aqui em Santo André. Eu vinha de lá, às quintas-feiras que tinha escola bíblica, para dar aula para uma pessoa. E essa pessoa é pro Carol, está lá no ProSaber, pode perguntar lá para ela. Eu vim de Diadema para dar aula para ela. Com alegria de poder falar do Evangelho. Com alegria de poder falar do meu Salvador Jesus. Às terças, gente, se você achar que eu sou meu louco, eu concordo com você. Às terças-feiras, irmãos, quando chovia, chegava a época de fevereiro, março, começava a orar, porque eu no Piraporinha, com perdão da palavra da brincadeira, irmãos, mas se alguém fizesse xixi no rio, alagava. Porque eu não sei o que acontece naquele lugar do Piraporinha. Chovia, irmãos. Não consigo, não passava carro nenhum. Eu ficava orando, falando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu ficava chorando, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto. E chegava no culto às vezes 8h20, 8h15, triste, mas ainda pegava a palavra, que é o que eu mais gostava, e voltava para casa feliz. Às vezes pegava trânsito de volta. Irmãos, eu tinha a minha cruz, eu sei que você tem a sua. Eu sei que você tem a sua. Eu sei que você tem as suas dificuldades, as suas dores, a sua mágoa, os seus medos. Mas é com ela que você vai vencer. Então, quer tornar a sua vida significativa? Não quer desperdiçá-la? Então, a pergunta que eu te faço é: você quer realmente tornar a sua vida significativa? Então, aceite isso, essa condição. Decida no seu coração seguir os caminhos de Jesus, à maneira de Jesus. À maneira de Jesus. Quer tomando a cruz, negando a si mesmo e seguindo Ele. Queridos, eu não sou perfeito. Nem a minha família é perfeita. Vocês vão descobrir muitos defeitos em nós. Mas se existe uma coisa lá dentro da minha casa que nós decidimos, é seguir Jesus, apesar da cruz que nós carregamos. Segunda condição, Bíblia aberta: aceitar um novo conceito de sucesso. Olha que interessante. A primeira condição para tornar a sua vida significativa e não desperdiçá-la é você seguir Jesus à maneira de Jesus, porque também seguir Jesus à nossa maneira não dá certo. Tem muita gente já fazendo isso, chega. Tem muita gente seguindo Jesus à sua maneira. A segunda condição é aceitar um novo conceito de sucesso. Bíblia aberta. Olha o que está escrito aí no verso 25 e 26. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou repetir isso, ó. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, você já imaginou, parou para pensar no conceito de sucesso nos dias atuais? Qual é o conceito de sucesso? Quando você mesmo classifica alguém, olha, essa pessoa, esse irmão é um homem de sucesso, essa mulher, uma mulher de sucesso. Qual é o conceito de sucesso que você imagina para uma pessoa? Na grande maioria das vezes, isso é inerente a todos nós como seres humanos. Olha o que a gente pensa. A gente pensa as características do sucesso, né? A gente pensa foco no mundo material. A gente pensa no reconhecimento social. Se a pessoa tem reconhecimento social, ela é uma pessoa de sucesso. Realização pessoal e profissional. Autonomia, a pessoa que financeiramente não depende mais de ninguém. Algumas felicidades terrenas. A gente tem, então, um conceito meio estranho de sucesso, né? Que a gente atrela tudo à vida material. Jesus não está propondo aqui pobreza como um conceito de vida. Esquece isso. Jesus não está falando que você precisa ser pobre para você tornar a sua vida significativa e ganhá-la. O que Jesus está propondo é uma mudança de ótica de sucesso. Ele está dizendo o seguinte, ó:
Pois o que aproveitará o homem, ganhar o mundo, ter sucesso nesse mundo, mas perder a alma. O que Jesus está falando para você, ó, muda o conceito de sucesso. Muda o conceito que você tem de progresso. Muda o conceito que você tem de auge. Ele está simplesmente tentando mostrar para você que existe sim um tesouro a ser conquistado, que existe sim um galardão a ser conquistado, mas não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com sucesso, não tem a ver com likes, não tem a ver com Instagram, não tem a ver com redes sociais, aliás, tem a ver com as redes sociais do céu. É lá que nós precisamos buscar a nossa vitória e o nosso sucesso. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21 diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, porém, contudo, entretanto, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não têm como tirar, não têm como te roubar. A mudança necessária se chama metanoia. Porque hoje nós temos já a nossa mente contaminada por um conceito de sucesso errado. Olha só como nós somos contaminados por um conceito de sucesso errado. Quando você vê uma pessoa que passa, é extremamente interessante, né? A gente às vezes está parado, ontem mesmo passou um carrão aqui, eu até brinquei com o Felipe, com os meninos, né? Estavam lá no farol, aí passou uma Ferrari. Aí o Felipe já queria pedir uma Ferrari de oferta. A oferta vai ganhar. Mas a gente repara, mas quando passa, você está num parque e passa alguém, um marido, uma família, os filhos abraçados, todo mundo junto, a gente não deseja da mesma forma. Já parou? Coisa estranha isso, não? Por que um carro chama mais atenção do que uma família junto? Você percebeu que é o nosso conceito de sucesso que está mudado? Nós precisamos ter mentes renovadas para entender que o sucesso tem muito mais a ver com o reino de Deus e com a nossa família do que qualquer coisa que a gente possa conquistar. Sucesso tem muito mais a ver com a maneira como eu prego o evangelho para os meus filhos do que qualquer outra coisa. Sucesso tem muito mais a ver com eu realizar a vontade de Deus nesta terra do que eu realizar a minha própria vontade. Sucesso tem muito mais a ver com quem eu sou do que o que eu tenho. Cristo está falando o seguinte: ó, você quer ganhar a sua vida? Então para esse mundo você precisa perdê-la. Você precisa não se encaixar nesse mundo, mas precisa ter uma metanoia. Você precisa angariar, desejar, acumular no seu coração a vontade de agradar a Deus. É metanoia, transformação de concepção, transformação de mente, transformação de desejo, transformação de conceito de sucesso. Queridos, agradar a Deus e ter o seu nome registrado no livro da vida é o maior conceito de sucesso que você pode ter no mundo, na vida, na existência. Quando você olha no Antigo Testamento, eu vejo a pregação de Noé, uma pregação verdadeira, fiel, e eu vejo na vida de Noé um homem de sucesso. Sabe por que eu vejo na vida de Noé um homem de sucesso? Não é porque ele foi um engenheiro maravilhoso e construiu uma arca, é porque ele botou toda a família lá dentro. A família estava toda salva. A gente precisa falar: Deus, muda a minha mente, muda o meu coração. Às vezes eu vejo tanta mulher de Deus, mas tanta mulher de Deus sentindo inveja nas redes sociais de outras mulheres, que ganham likes porque mostram o corpo, que ganham likes porque tem uma vida fútil. E às vezes você tem uma mulher de Deus que está lá em casa, reservada para o marido, está lá, mulher faz de tudo, porque mulher tem uma habilidade que só Deus dá. Mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Se a Carol me botar, faz o seguinte: amarra o tênis da Manu e vê lá o leite esquentando, é mais fácil o tênis parar dentro da leiteira. Não vai, não consigo. E aí nós temos mulheres de oração, mulheres que fizeram pelo casamento, mulheres que fizeram pela vida do marido, mulheres que oram e falam assim, igual a Carol faz comigo, você está tudo descombinando, vai trocar de roupa, não tem problema, que coisa maravilhosa. Mas para onde vai os likes na internet? Para que tipo de mulher vai os likes na internet? Você percebe como nós precisamos mudar o nosso conceito? Antes da gente, para hoje, eu preciso de tempo. Eu precisava de mais tempo, mas não tem jeito. Para o sol, Senhor. Você sabe, é uma coisa interessante. Uma vez, estava conversando com um amigo meu na escola, um professor, falando dessa questão de sucesso, né? E ele
deu o telefone de um casal que estava com problema. Você pode ligar para esse casal, conversar com eles? Por quê? Porque o rapaz era motoboy. Ele estava trabalhando demais. E eu quis saber o problema, liguei para o rapaz, o que está acontecendo? Você pastor João, minha esposa a gente está brigando muito. Eu falei, o que está acontecendo? Se você não se abrir, não tem como orar, tem que orar direcionado. Eu falei, sabe o que acontece? É que minha esposa fica vendo as redes sociais, e ela vê as amigas saindo, e a gente não tem dinheiro, e ela não está trabalhando, e sabe o que está acontecendo? Eu estou triplicando meu turno como motoboy. Então eu estou trabalhando de manhã, tarde e de noite, e eu fico muito cansado, mas assim, todas as coisas, eu estou trabalhando para pagar as contas, para dar dignidade. Ela quer comprar as coisas, compra, só que ela está brigando comigo que ela quer viajar. Ou a gente viaja, ou a gente não come. Eu não sei o que eu faço. Você entendeu o que aconteceu com a mulher? Ela estava cobrando o marido, uma vida social que ela via na internet. O cara estava se matando de trabalhar. Você percebe como as coisas vão mudando, como a gente está perdendo a conexão com o conceito de sucesso. Então a gente precisa orar, falar, Deus, me dá hoje uma nova concepção, então, para eu valorizar mais a minha esposa, pela mulher de Deus que ela é, para eu valorizar mais o meu marido, pelo homem de Deus que ele é, para eu valorizar mais a minha igreja, para eu valorizar mais o meu filho, para eu valorizar mais a minha família, e me ajuda a me sentir satisfeito com isso. Me ajuda a me sentir satisfeito com a vida que o Senhor me deu. Então, Senhor, trabalha a metanoia. Trabalha a metanoia em mim. Eu tenho certeza que você vai tornar a sua vida mais significativa. Você não vai desperdiçá-la. Se você entender que o sucesso que Deus tem para você não tem a ver com esse mundo. Vou repetir isso. O sucesso que Deus tem para a sua vida não tem a ver com esse mundo. Terceira e última condição para a gente não desperdiçar a vida. Está lá no verso 27. Bíblia aberta. Acompanha comigo, por favor. Terceira condição. Esperar a nossa recompensa na pessoa de Jesus. Esperar a nossa recompensa na pessoa de Jesus. Olha o que diz o verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, nenhum trabalho no Senhor é vão. A palavra diz isso, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, eu sei que há lágrimas nos seus olhos. Eu sei que cada lágrima está diante de Deus. Então, se existe algo que eu tenho plena convicção, é que Deus sabe da cruz que você carrega, da dificuldade que você está passando exatamente agora. Mas eu quero que você entenda que a maior recompensa será você ouvir de Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amados, existe uma esperança maior do que essa, de ouvirmos de Jesus que Ele te conhece, que Ele sabe quem você é, e receber dele a autorização para entrar no reino dele. Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8 diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a boda, a ceia do Cordeiro. Amém. Queridos, a nossa maior esperança, se a gente quer tornar a nossa vida significativa, que não desperdiçá-la, é entender que nós devemos esperar a nossa recompensa na pessoa de Jesus. Percebe que eu não falei esperar a recompensa de Jesus, porque há uma confusão tremenda com isso.
A nossa maior recompensa não é aquilo que Jesus vai nos dar. É quem se dá para nós, que é Ele mesmo. A tua maior recompensa não é aquilo que virá de Jesus, é a pessoa de Jesus em pessoa. Está entendendo isso? Que a maior recompensa que nós temos é a presença de Jesus em nós e nós com Ele eternamente. Eternamente. Estar com Cristo será a sua maior recompensa. Você percebe como há uma dissonância de evangelhos hoje em dia, que tornam Jesus uma ponte para a aquisição de algo além de Jesus? Verdade. Você percebeu isso que eu acabei de te falar? É o evangelho que torna Jesus uma ponte para a aquisição de algo além de Jesus. Algo além de Jesus é menor que Ele. Algo além de Jesus não cabe no nosso coração, porque quem cabe no nosso coração para satisfazer o nosso coração é Ele. Qualquer coisa além de Jesus é menor de tudo que quem tem para nos dar, que é Ele mesmo. Um evangelho que mira Jesus para um bem, está desejando algo menor, está ansiando por algo menor. Eu não posso ansiar para a nossa igreja, para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família, algo além de Jesus, porque é almejar algo pequeno. Cristo é soberano, Ele é grande, Ele é tudo, Ele é a essência, é Ele por quem nós devemos acordar e por quem nós devemos ir dormir, é para Ele quem nós devemos viver, é para Ele o nosso respirar, é para Ele o nosso enxergar, é para Ele o nosso falar, é para Ele o nosso amar. Você não deve amar a sua esposa porque cabe a você amá-la, você deve amar a sua esposa porque Jesus Cristo pediu para você amá-la até o ponto de entregar a vida por ela. É porque receber a Cristo em nós muda o que nós somos para outras pessoas, porque nós recebemos uma essência que é maior que nós. Por que a gente consegue perdoar? Não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, é porque aquilo que eu recebi de Cristo na cruz, o perdão, eu sou agora motivado, impulsionado a perdoar outros, a derramar sobre outros aquilo que Ele derramou sobre a minha vida, porque agora eu sou mais Ele, é Ele que habita em mim, é Ele que habita em você. Cristo, gente, deixa eu falar uma coisa para você que é pesada, para a gente encerrar, porque tem um louvor que eu gostaria que você orasse o louvor. Não quero que você cante, quero que você ore esse louvor. Amém. Apocalipse capítulo 21, versos de 22 a 23, diz o seguinte: e nela, falando da nossa querida Jerusalém, Nova Jerusalém, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Meu Deus do céu, Jesus ele preenche tantas coisas que lá não precisa nem de sol nem de lua. A presença de Jesus ilumina todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: o céu só é céu porque Jesus está lá. Tira Jesus do céu, vira inferno. O céu só é uma região celestial, esplendorosa, cheia de santidade, como diz Apocalipse, no qual os serafins ficam cantando dioturnamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tira o Senhor dos Exércitos, tira o Santo, Santo, Santo do paraíso. O que vira aquilo lá? Uma nova terra, uma bagunça. Que até os anjos vão se pegar lá. Já se pegaram antes. Houve guerra. Tira Jesus da vida e você perde a sua essência. Sabe por que as pessoas estão desperdiçando a vida delas, estão jogando fora? Porque elas querem viver além de Jesus, ou aquém de Jesus. Eu queria ter habilidade, queria mesmo ter habilidade, para tentar depositar no seu coração toda a essencialidade de Jesus para você, na sua vida profissional, sentimental, financeira, conjugal, o seu papel de pai, papel de mãe, papel de filha. Eu queria ter isso, mas eu quero passar essa responsabilidade para o Espírito Santo, que é Ele que vai fazer. Amém. Ele que vai mostrar como Jesus é essencial na sua vida. Fique de pé, por favor. Por gentileza, queria chamar a palavra.